Bem-vindos ao canal Caiu na Química aí, galera. Hoje a gente vai começar a falar do livro do Clayden. Esse livro que vai aparecer aqui no cantinho aqui, ó. Esse livro é o melhor livro de Química Orgânica, na minha opinião. Eu vou começar a falar dele do capítulo 5, que é a parte que fala mais sobre reações orgânicas. Os outros capítulos eles falam de identificação de compostos, mostrando carbono, explicando elétrons e tudo mais. Eu vou pegar mais essa parte de reações e vamos tocando o barco na aula de hoje. A gente vai falar sobre nucleófilos, eletrófilos e o que leva a acontecer uma reação química, quais as reações químicas mais comuns entre os compostos orgânicos aí, tá? Se você não conhece o canal, se inscreva, dê o like, dê suas opiniões aí embaixo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aí em qual parte que eu começo a falar dos eletrófilos, dos nucleófilos, e o comecinho já vai ser a parte de quais são as reações orgânicas mais comuns aí, porque o vídeo tá grande mesmo, mas se você olhar lá, se você quiser saber de nucleófilo, vai estar no minuto tal, eletrófilo vai estar no minuto tal. E espero que vocês gostem. Mais uma vez, se inscrevam no canal aí para me ajudar a completar. Deu uma travadinha. Para me ajudar a completar 1000 inscritos. Muito obrigado e fica com o vídeo aí. Falou, valeu! Gente, então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar sobre o início do capítulo 5 do livro do Clayden aí, tá? Esse livro de Química Orgânica. E é o capítulo 5 que ele começa a falar mais sobre reações orgânicas. A ideia dessa aula, então, é explicar um pouco o que vai ser um nucleófilo, o que vai ser um eletrófilo e como que você consegue identificá-los aí, tudo bem? Para começar, ele coloca uma reação bem clássica aí, né? Uma reação que acontece entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio, em que o ânion, né, um cátion aí de prata, Ag+, ele vai interagir com o íon, né, com o ânion cloreto aí, uma reação entre um cátion e um ânion. A gente sabe que a carga positiva e a carga negativa elas vão se atrair e vão formar então essa nova substância aí que não é solúvel em água, formando então esse precipitadinho branco aí, que é o cloreto de prata, tá? Na química orgânica, essas reações entre um cátion, deixa eu até botar aqui no grifa-texto, essas reações entre um cátion e um ânion mesmo, essas reações entre um cátion e um ânion, elas não são reações muito comuns aí na química orgânica, tá? Tendo essas duas espécies em solução. Normalmente a gente vai ter um cátion ou um ânion. Olha que esse exemplo aqui é bem bom, né? A gente tem aqui o cianeto é formado por um átomo de nitrogênio e um de carbono. Ele é um íon, ele vai ser esse íon aí, deixa eu colocar na canetinha para mostrar. Ele vai ser esse íon que ele é um ânion, um íon negativo. Só esperar destravar de novo. Ele vai ser esse íon negativo aí, né? E ele vai sentir atração aí por uma molécula que tem um dipolo. O que é um dipolo, gente? Um dipolo vão ser dois polos aí, ó, um polo positivo, um polo negativo, formado quando os átomos possuem diferentes eletronegatividades. A gente vai falar sobre isso. Mas isso é uma reação orgânica mais comum. Não é uma reação entre um ânion e um cátion, é uma reação entre um ânion e uma carga e uma molécula que tem um momento dipolo. Uma reação também comum é aqui, ó, uma reação entre uma molécula que não tem uma carga. Ela tem aqui a água, a gente tem um exemplo da água, né? Ela tem pares de elétrons. E esses pares de elétrons eles vão reagir também com uma molécula que tem momento dipolo. Então, um outro exemplo de reação que a gente não tem a presença de cátions e ânions aí. E aí já é um ponto que muita gente tem dificuldade na química orgânica porque não é tão óbvio quando você olha aí os reagentes, como que vai ficar, né? Se não está aparecendo carga, quem vai reagir com quem, isso a gente tem muita dificuldade. E a gente vai tentar pontuar isso na aula de hoje um pouquinho, tá? Um outro exemplo aí que aparece nas reações químicas, deixa eu só beber uma água.
Um outro exemplo aí que aparece também nas reações químicas são moléculas que nem possuem nenhum tipo de dipolo, né? E aí entra a reação apenas entre quem? Entre os orbitais moleculares dessas substâncias. Qualquer coisa, se for preciso, deixa no comentário aí embaixo que eu faço uma aula sobre orbitais moleculares. Não é o intuito dessa aula falar tudo sobre orbitais, tudo mais a gente vai falar um pouco sobre. Mas se você não souber, eu faço uma aula aí. E um exemplo aí, ó, é essa identificação de insaturações. O que são insaturações, né? Insaturações são duplas e triplas ligações utilizando aí o bromo, a substância bromo, né? BR2 aqui. O livro ele coloca lá bromine, mas quando a gente fala em português vai ser bromo, a substância bromo mesmo. Quando você coloca a substância bromo em presença dessas insaturações, se houver insaturações, o BR2, eita, que tá dando um torozão aqui. O BR2, ele tem uma cor bem vermelha, parece vermelho e laranja aí, tá? E aí quando você coloca ele com essas, se houver no seu composto duplas ligações, ele vai interagir com essas duplas ligações, vai deixar de ser BR2, vai acontecer a quebra dessa ligação aqui, e a quebra dessa ligação aqui, a gente vai ver depois isso melhor, e essa cor vermelha ela vai sumir, indicando então que você possui insaturações. Claro, você estraga a sua molécula, o eteno aqui então ele não vai mais existir, mas você consegue identificar, é um teste de identificação da sua substância, tá? Mas é um exemplo de uma molécula que nem dipolo tem. E entra a questão de orbitais, o que torna mesmo uma química orgânica um pouco mais complexa quando a gente fala aí dessas reações, tá? Quando a gente fala de mecanismos de reação, um mecanismo da reação, ele vai mostrar o passo a passo aonde que os elétrons da reação vão, de qual substância que eles estão, para qual substância que eles vão, né? E normalmente a gente usa termos, né? Os termos são os seguintes, esses termos são muito importantes, deixa eu colocar até aqui com o grifa-texto. Gente, tá uma chuva aqui. Então aqui, ó, a gente tem chamado eletrófilos, quem gosta de elétrons, né? Esse filos aí vem lá do grego, do romano, não lembro de onde que é, mas é que tem fome, né? Aí o livro chamou electron lover, né? Quem tem fome por elétron vão ser os eletrófilos. E quem doa os elétrons vai ser o nucleófilo. É só pensar que o nucleófilo, aqui ó, tem um exemplo bem bonzinho aqui, né? O elétron ele vai sair do nucleófilo, que ele é representado normalmente pela letrinha NU ou NU-, que se ele for um ânion, e vai se mover para o eletrófilo. É só você lembrar que o eletrófilo ele tem fome por elétron, então ele que vai comer o elétron nesse caso aí, tá? Então esses termos são muito importantes, a gente vai aprender como identificá-los aí, tá? Quando a gente vê reações orgânicas ou reações químicas, as reações elas acontecem com a movimentação dos elétrons entre as moléculas, né? Um exemplo clássicozão aí, quando a gente mistura a amina, né, com o boreto aqui, né, com a moléculazinha de BH3, você vai ter uma reação, vai acontecer a formação de uma nova ligação aí, e vai ser formado pela sobreposição desses orbitais. Essa reação aqui ela é boa, né, para formar aqui, porque é uma reação que acontece principalmente com os orbitais, devido aos orbitais da molécula. Se a gente olhar aqui, ó, essas moléculas não possuem dipolo e essa interação é ela é exclusivamente orbitalar. A gente representa o mecanismo na química orgânica por essas setas aqui, né, chamadas setas curvas. Essas setas curvas aqui, né, curly arrow, elas mostram a movimentação dos elétrons. Então, o parzinho de elétron do nitrogênio, ele sai do nitrogênio, né, e ele forma uma nova ligação aqui com o boro, tá? Eu tô com um bórax na cabeça porque o nome dessa substância, o comum é bórax, mas é BH3, tá? Mas então forma aqui essa nova substância. Essa molécula ela é
neutra em si, mas ela possui, querendo ou não, uma carga positiva em cima do nitrogênio e uma carga negativa em cima do boro ali. E essa ligação, se a gente fosse falar de ligações químicas, qualquer coisa, um dia também eu faço uma aula sobre ligações, mas ela é uma ligação do tipo dativa. Por que ela é uma ligação do tipo dativa? Porque o nitrogênio, quando você olha essa ligação aqui, formada, né? Ambos os elétrons vieram de quem? Ambos os elétrons vieram do nitrogênio. Então o nitrogênio está doando os 2 elétrons, não é um compartilhamento. É um compartilhamento em que os 2 elétrons vieram de um mesmo átomo e por isso é uma ligação chamada uma ligação dativa aí, tá? Como a gente falou aí, a questão da ligação dativa, esses barulhos aí é porque tá tendo um dilúvio aqui e eu espero até que não acabe a luz, tá? Agora, quando a gente tem essas reações orbitalares, isso aqui é importante, ó, porque nem toda colisão leva a uma reação. Olha aqui, o que acontece é a interação entre os pares de elétrons do nitrogênio e os orbitais, né? Os orbitais vacantes do boro, nesse caso aí. Se essa colisão tivesse sido nessa direção que está sendo mostrada aqui, ó, que a gente pode chamar de A, essa reação não iria acontecer, né? Se essa reação também, se a molécula se chocasse nessa direção aqui, o elétron agora ele está vindo ao contrário, né? O par de elétron não está alinhado com o orbital, essa reação também não iria acontecer. Se ela acontecesse também nessa direção, também não iria acontecer a reação. Então, para que ela aconteça, a molécula ela tem que vir com o seu orbital alinhado com o orbital que vai receber aqueles elétrons ali. Se a gente fosse falar de nucleófilo e eletrófilo já, a amônia seria aqui o seu nucleófilo, né? Porque ela está doando os elétrons, e o bórax seria aí o seu eletrófilo, porque ele está recebendo os seus elétrons aí, tá? Quando a gente fala de orbitais, de diagrama de orbitais aí, deixa eu colocar na canetinha aqui para ficar mais fácil explicar. Quando a gente fala de diagrama de orbitais, o que que acontece? Olha aqui, a gente tem os orbitais atômicos do nitrogênio, a gente tem aqui uma representação dos elétrons, do par de elétrons do nitrogênio. Olha o parzinho de elétron aqui com o espinho oposto, tá? E eles são orbitais sp3, do tipo sp3, qualquer coisa também a gente fala sobre isso em outra aula, interagindo com o orbital 2p do boro. Primeiro ponto aí, o orbital sp3 do nitrogênio ele possui energia mais baixa, por quê? Porque ele possui maior caráter S, claro, ele possui maior caráter S. Quanto por cento? 25% dele é de caráter S e 75% é de caráter P. Como assim? Da onde que eu tirei esse número? Porque são 4 orbitais, 3 orbitais P e 1 orbital S. 4 orbitais. Se você faz um quarto vai dar aí 25%. Então, ele tem um caráter S. Agora, o orbital do boro não tem esse caráter S. Então, ele tem uma energia mais alta. Quando eles interagem entre si e formam uma nova ligação, eles vão formar aqui um novo orbital chamado orbital molecular, né? Eles vão formar esse orbital. E aqui vai mostrar o ganho de energia, ó. O preenchimento desses orbitais moleculares vai levar a um ganho de energia aqui, né? E por isso essa reação vai acontecer. Um outro motivo aqui também do nitrogênio, desses orbitais do nitrogênio serem mais baixa de energia, é porque o nitrogênio é mais eletronegativo, então ele puxa mais para si os elétrons, e isso dá uma maior estabilidade, que representa, querendo ou não, a baixa energia ali desses orbitais, tá? A reação favorável é aquela que vai haver uma menor energia na reação formada aqui. Então essa daqui, ó, foi favorável porque você teve esse ganho de energia formado aqui por essa diferença. Por que que a gente não conta do boro? Porque, igual a gente falou na ligação dativa, o boro não está colaborando com nenhum elétron. Ó. Tá vendo? Não tem elétron. Não tem elétron aqui. Então, a gente não tem essa diminuição de energia aqui. Mas, querendo ou não, quando forma esse novo composto, ele está vindo para um orbital molecular mais estável aí. Querendo ou não, tá? Aí, olha aqui, ó. Isso daqui é muito importante, o livro coloca. E a gente tem que sempre se atentar. Quando a gente fala de um nucleófilo genérico, qualquer nucleófilo que seja, ou seja, uma molécula que tem elétrons que possam ser doados
e um eletrófilo, né, que é uma molécula que queira receber elétrons, as melhores reações são as que possuem orbitais mais próximos em energia, que vai ser este exemplo aqui, ó, que está à sua esquerda. São as melhores reações. Por quê? Porque você vai ter um maior ganho de energia, uma maior estabilização, quando você tem a sobreposição para a formação de novos orbitais moleculares. Olha essa daqui. Essa última aqui, deixa eu dar o zoom aqui, que tem essa diferença aqui gigantesca de energia, ó, entre o eletrófilo e o nucleófilo. Olha o ganho de energia. Deixa eu destravar rapidinho. Deu uma travadinha aí, voltei já. Olha o ganho de energia entre essa daqui que tem orbitais com grande diferença de energia aí, tanto o eletrófilo quanto o nucleófilo aí. A diferença de energia entre eles é grande. Então olha o ganho de energia que você vai ter. Só esse pedacinho aqui, que é totalmente igual está escrito aqui, né? Negligenciável, e essa reação não vai acontecer. Então isso daqui é importante. As melhores reações são as que possuem orbitais próximos aí. E a gente vai falar disso daqui a pouco um pouquinho mais. Mas isso já é importante. Por quê? Então, se a gente puder falar já, dar um plus a mais aí nessa observação, você vai ter melhores eletrófilos. Vou até colocar numa telinha branca aqui para a gente comentar sobre isso. Quando a gente tem eletrófilos bons, eles vão possuir o quê? Baixa energia no LUMO. Depois a gente vai falar o que é LUMO, mas é o orbital desocupado de mais baixa energia. Ele vai ter uma baixa energia no LUMO, né? Um LUMO de baixa energia. E nucleófilos, se a gente falar aí de nucleófilos bons, os nucleófilos, as moléculas que vão doar mais os seus elétrons com maior facilidade, vão ser as que têm uma alta energia no HOMO. Por quê? Porque se você pegar um LUMO, né, o eletrófilo lá com uma baixa energia, vamos supor que ele vai ficar aqui, e o HOMO do outro com uma alta energia vai ficar aqui com os seus eletronzinhos ali, ó, com os seus eletronzinhos. E aí, como eles têm energia muito próxima, a estabilização para a formação desse novo orbital molecular aí, ela vai ser maior, né? É esse ganho de energia aqui, este ganho de energia aqui vai ser maior. Tudo bem? Então essa parte é uma das partes mais importantes assim no começo desse capítulo, que é falar isso daí, né? Que são as que possuem orbitais mais próximos de energia. Aqui a gente vê vários orbitais, né? Uma molécula ela vai ter, igual a gente falou aqui, o LUMO é o orbital mais baixo desocupado. Tá vendo que tem vários orbitais desocupados aqui, ó, no eletrófilo. A gente está vendo aqui um eletrófilo. O LUMO é o que tem mais baixa energia desocupado. E o HOMO do nucleófilo é o que tem mais alta energia ocupado, tá? No entanto que aqui é High Occupied Molecular Orbital, Low Unoccupied Molecular Orbital, né? Então, mais baixa energia desocupado com mais alta energia ocupado, como a gente falou ali. Maior estabilização vai ser um HOMO de alta energia com um LUMO de baixa energia. Vai gerar isso daí. A gente não leva em consideração, quando vai falar de interação entre esses orbitais já ocupados que não são os de mais alta energia e nem os orbitais desocupados que estão lá com energia mais elevada também. Desculpa, eu falei de mais alta energia não. Os orbitais ocupados de mais baixa energia do que o HOMO aqui que a gente quer. Tudo bem? Então a gente vai sempre olhar o desocupado mais baixo de um com o ocupado mais alto de outro, que é o chamado HOMO com LUMO, tá? Quanto mais próximo de energia eles estiverem, funciona a reação. Funciona. Chega num ponto ali que elas param de funcionar. Tá? Como que a gente consegue identificar um nucleófilo, né? A identificação do nucleófilo, então a gente vai falar agora como que a gente identifica um nucleófilo e como que a gente identifica um eletrófilo. Um nucleófilo, ele é identificado aí, né? Ou eles são carregados negativamente, ou espécies neutras com pares de elétrons no HOMO costumam ser aqui. Então, olha aqui, ó. Se a gente olhar a amônia, ela é carregada? Não, ela é uma espécie neutra com um parzinho de elétron, né? Ou uma amina que seja.
em que em vez de ser hidrogênio são carbonos aí, né? A água também é um bom nucleófilo. O álcool é um bom nucleófilo porque tem pares de elétrons aí, né? Pares de elétrons não ligantes. Outros exemplos aí são os tióis, fosfinas e sulfetos aí. Eles ainda são melhores ainda nucleófilos, por quê? Porque eles têm pares em orbitais ainda mais alto, né? Se a gente olhar aí, ó, o enxofre ele está onde? Embaixo do oxigênio aí, né? E o fósforo ele fica embaixo do nitrogênio, né? Então são elétrons que estão aí já numa família, num período mais baixo, eles são elétrons maiores, eles vão doar mais facilmente esses elétrons aí, né? São átomos que são maiores, eles vão doar mais facilmente esses elétrons. Por que pares de elétrons não ligantes são bons nucleófilos aí? Para começar, ó, por quê? Porque eles não se beneficiam com a estabilização das ligações. Quando acontece ligações químicas aqui, ó, a gente está vendo a reação do nitrogênio com hidrogênio aqui, né? Tem 3 ligações aqui, né? O par de elétron ele não participa dessa ligação, então ele não sofre uma estabilização. Lembra que as reações, elas acontecem aqui, né? Sempre quando você tem uma ligação química, ela vai acontecer por quê? Porque você tem um ganho de energia acontecendo. Isso já aconteceu aqui, nesse caso aqui, do NH3, ou do carbono ligado ao nitrogênio aqui, né? Agora o par de elétron ele não participou, então ele fica naquele lugar mais alto ali, quando você vai completar uma ligação, tá? Outro tipo de nucleófilo que a gente tem aí são o quê? Ânions que possuem pares isolados, como quem? Como uma hidroxila, né? Como o brometo também aí, ó, com cargas negativas, normalmente eles vão ser representados aí. E o HOMO vai ser quem? Quem vai ser o HOMO? Lembra que o HOMO é o que, gente? É o orbital mais alto ocupado. Vem os orbitais aí, ó, ocupados com elétrons. E o mais alto aqui, ó, de energia, se a gente colocasse no diagrama de energia, o mais alto aí, ele vai ser o chamado HOMO, tá? Highest Occupied Molecular Orbital. Highest Occupied Molecular Orbital. Por isso que é o HOMO nesse caso aí. E ele seria, então, né, quem iria doar os elétrons aí. Tá? Quando a gente fala de nucleófilos que contêm carbonos, o cianeto, o íon cianeto, é o mais comum, né? Ele é linear, ele tem uma geometria aí, comum de moléculas que tem uma hibridização sp, né? E com um par de elétrons em cada átomo. Agora olha aqui como é que isso daqui é legal, ó. O átomo do carbono ele vai ser o nucleófilo, ou seja, ele que vai doar o seu par de elétrons, tanto o nitrogênio quanto o carbono possuem pares de elétrons aqui, ó. Mas ele vai ser, o carbono vai ser quem vai doar o seu par, por quê? Porque ele é menos eletronegativo. Se ele é menos eletronegativo, ele doa mais facilmente esse elétron. Só pensar primeiro ponto. Se ele é menos eletronegativo, ele não segura tanto, né? Ele não tem tanta paixão por aqueles elétrons lá. E outra, se a gente pensa no diagrama de energia, se a gente pega lá, naquele exemplo que a gente falou do nitrogênio, o nitrogênio ficava mais baixo de energia, o parzinho de elétron do nitrogênio, porque ele era mais eletronegativo, né? Aqui, o de carbono ele é menos eletronegativo, então o parzinho do carbono é como se ele ficasse aqui em cima, mais em cima. Então, nessa molécula aqui, o HOMO ele é formado pelo par de elétron do carbono, porque o carbono é menos eletronegativo. E lembra que você tem melhores nucleófilos com HOMOs mais altos, e por isso que o carbono que vai ser o nucleófilo nesse caso aí. Tudo bem? Moléculas também podem ser nucleófilas sem pares de elétrons não ligantes, como, por exemplo, os orbitais π de ligações duplas aí. A gente tem aqui um exemplo, né, de orbital π de ligações. Os alcanos, eles são, por exemplo, nucleófilos fracos. Alcanos é o que, gente? Alcanos são moléculas formadas só por átomos de carbono, né? São nucleófilos fracos e vão reagir com eletrófilos fortes aí, como o bromo, como a gente deu exemplo lá, né? Dele reagindo com quem? Com o bromo.
quando a gente vê essa reação formando, ele que vai agir, ele que vai ser o nucleófilo. Ele que vai ser o nucleófilo aqui, nesse caso aqui. Bem raro, por quê? Porque eles são nucleófilos fracos. O que quer dizer que é um nucleófilo fraco? Que o HOMO dele não é um HOMO em alta energia. Ele não está com uma energia muito alta lá. Então, ele não vai ser tão reativo. Tudo bem? E toma cuidado também. Isso aqui é importante porque ligações duplas com átomos eletronegativos, elas são, na maioria, eletrófilas. Como, por exemplo, a gente vai ver quando a gente for falar de eletrófilos, C-O, né? Aí, aqui nesse caso aqui, essa ligação dupla, ela não é nucleófila, nem um pinguinho, ela vai ser eletrófila, justamente por causa do oxigênio. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Ligações S, então a gente falou de ânions aqui, né? Falamos de íons, falamos de pares de elétrons, moléculas que possuem carga negativa, duplas ligações que são bem fracas e ligações simples, por último aí, que são as ligações sigma aqui, faltou eu traduzir aqui e colocar no símbolo, sigma, também vão poder ser nucleófilas, são aqueles que estão ligados com átomos eletropositivos como boro, silício ou metais ligados a carbono ou hidrogênio. Aí entra química organometálica, que tem aquelas reações com catalisadores metálicos, justamente por esse caráter dele ser eletropositivo, né? Como exemplo aí, ó, o borohidreto, né? O borohidreto, ele vai ser um nucleófilo, por quê? Porque essa ligação sigma aqui, formado pelo boro com o hidrogênio, ela é uma ligação que ela tem um HOMO muito alto, ela é uma ligação instável, por quê? Primeiro, porque o boro, ele não é um átomo eletronegativo, ele não quer manter esse elétron, e nem o hidrogênio é eletronegativo também. Então, se a gente fosse ver no diagrama de energia, o HOMO dele é lá em cima de energia, o que é bom para ele ser um bom nucleófilo. Aqui nesse outro caso aqui, ó, organometálicos, como essa ligação carbono-lítio aqui, eles são nucleófilos por quê? Porque o lítio ele é mais eletropositivo, né, do que o carbono, e essa ligação também vai ser lá em cima com relação aos orbitais. Então, quando você pega orbitais que são... Cadê a setinha? Aqui. Orbitais, átomos que têm uma eletropositividade maior ainda do que a do carbono, você vai ter normalmente nucleófilos, porque eles têm o HOMO lá em cima. Gente, tem que pensar que o HOMO lá em cima é que vai fazer com que ele seja um bom nucleófilo aí no caso. Tudo bem? Aqui é importante depois a gente lembrar, quando for falar dessa reação aqui do borohidreto aqui, ó, que essa carga negativa ela não é de parzinho de elétron, ou a carga negativa em cima do boro, ela é a carga negativa da ligação sigma aí, quando a gente for fazer uma reaçãozinha ali, vocês vão ver que essa ligação ela sai dessa sigma aí. Resumidamente, então, quando a gente fala de nucleófilo, a gente tem aqui, ó, ele pode vir de um par de elétron livre, de uma carga negativa, de uma dupla ligação, lembrando que essa dupla ligação vai ser um nucleófilo fraco, ou de uma ligação sigma de um átomo eletropositivo aí, como por exemplo, um metal ligado ao carbono aí, tá? Então são esses aí que representam nucleófilos, eles doam os elétrons, são substâncias, são espécies que costumam ter aí o HOMO mais alto. Lembra que, ó o cachorro, você tem que ter um eletrófilo com uma baixa energia, lembra sempre disso, e um nucleófilo. Nucleófilo ele vai ser quem possui o parzinho de elétrons com uma alta energia. Por quê? Vamos pensar aqui, se a gente falar deles mesmo, deixa eu mudar a corzinha da caneta aqui, ó. Os outros LUMOS aí vão estar em mais alta energia, então esse daqui vai ser o seu LUMO, o de mais baixa energia, lowest unoccupied molecular orbital. E aqui, ó, os outros orbitais ocupados, eles vão estar, todos são ocupados, eles vão estar com uma energia mais baixa aí. E aí você vai chegar aqui no seu HOMO. Então, o HOMO com uma alta energia e o LUMO com uma baixa energia, você consegue fazer o HOMO com uma alta energia e o LUMO
com uma baixa energia. Se eles estiverem com energia próxima, a estabilização gerada por eles aí, vai ser como? Vai ser mais eficiente, ele vai ter um ganho maior de energia aí. Vai ter esse ganho de energia, vai ser esse ganho de energia quando formar essa nova ligação, esse novo orbital. Tudo bem? Reconhecendo um eletrófilo aí, identificar eletrófilos. Os eletrófilos, eles já são espécies que vão ser neutras. Lembrando que os eletrófilos são espécies que possuem, eles querem ganhar elétrons, tá? Eles têm uma fome por elétrons. Então vão ser espécies neutras ou positivamente descarregadas, com orbital atômico vazio ou um orbital antiligante de baixa energia. Quando fala orbital atômico, é quando é só um átomo ali. Quando fala orbital antiligante, é quando é um orbital de uma molécula. Por isso que já está falando de orbital antiligante aí. Orbital atômico não existe um orbital atômico ligante antiligante, só orbital molecular, tá? Então, lembra aí, orbital antiligante de baixa energia que vai aceitar facilmente os elétrons aí. Olha aqui um exemplo aqui, já é uma espécie positiva aqui, o H+, que é chamado de próton, que a gente chama normalmente, porque o elétron, o hidrogênio, ele é formado por um próton e um elétron. Se você tira o elétron, só sobra um próton lá nele, né? Então ele pode agir como um eletrófilo, né? Formando aí com uma hidroxila, com o hidróxido, formando uma água, e ainda pode agir com, de novo aí, uma outra molequinha aí, um outro próton, agir de novo como eletrófilo, formando aí o H3O+, que a gente normalmente na química analítica a gente representa já direto como H+, na maioria das vezes, né? Mas repara que ele tem uma espécie positivamente, se ele é positivo, ele vai ter fome por elétrons, né? Que positivo atrai negativo aí. Outros eletrófilos aí com orbitais atômicos vazios incluem aí o borano, que é aquele bórax que a gente estava falando lá, que eu falei de bórax. Então ele tem um orbital P aqui, ó, vazio, né? O tricloreto de alumínio aqui, que também tem um orbital P vazio, eles vão ser bons eletrófilos. Por quê? Porque eles podem aceitar parzinhos de elétrons virem aqui e se ligarem a esses orbitais. A gente até viu ali, aqui tem uma reaçãozinha bem bonitinha. Deixa eu apagar aqui esse desenho. Borracha. Então olha aí, ó. Dietil-éter tem um oxigênio. O oxigênio vai ter o parzinho de elétron. Vamos falar aqui, ó. Vai ter o par de elétron agindo como o seu nucleófilo. Par de elétron agindo como nucleófilo. Lembra que o par de elétron ele tem uma energia maior porque ele não participa da estabilização das outras ligações. E ele vai atacar, então, o seu BF3 aonde? No seu orbital vazio, aqui, o seu orbital P vazio, vai formar uma nova ligação sigma aí, né? Então, ele foi aqui quem? Ele foi o eletrófilo e o dietil-éter foi o seu nucleófilo, formando aí essa nova molécula aí, né? Por essas duas substâncias. Poucos compostos orgânicos possuem orbitais atômicos vacantes, na maioria, né? E na maioria aí, os eletrófilos orgânicos, o LUM é formado por orbitais antiligantes de baixa energia, associados com átomos eletronegativos. A gente vai ver muito essa questão de orbitais antiligantes de baixa energia associados com átomos eletronegativos. São os átomos eletronegativos que vão fazer com que surjam aí os seus eletrófilos, tá? Bons eletrófilos podem possuir ligações duplas ou triplas com átomos eletronegativos como oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo. Principalmente o oxigênio aparece muito, né? E é aquilo que a gente pode pensar. Vou dar um exemplo aqui, até adiantando uma parte já da aula. Ó. Se você tem uma ligação carbono-oxigênio e o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Deixa eu mudar a corzinha da caneta. Ele é mais eletronegativo. Ele vai puxar o elétron para si, vai ficar com uma densidade de carga negativa aqui, e esse carbono vai ficar como? Ele vai ficar
com uma deficiência de elétron, Se você olhar o orbital antiligante dessa molécula aqui, o orbital antiligante dela ia ter uma carga muito maior, um espaço muito maior em cima de quem? Em cima do carbono aqui. E esse carbono ele ia ser então quem? Um aceptor de elétron aqui nesse orbital antiligante. Esse orbital antiligante ele tem baixa energia justamente porque o oxigênio ali, com sua eletronegatividade, ele puxa a densidade eletrônica e abaixa a energia desse orbital antiligante do carbono ali, que vai ficar em cima do carbono justamente por essa deficiência, tá? Aqui é uma tabelinha aqui, ó, se a gente for ver, olha lá, a gente até falou, né? Elementos eletronegativos aqui, cloro, nitrogênio, oxigênio. Olha a eletronegatividade deles, isso daqui é uma medida de eletronegatividade, né? É uma escala, você pode medir uma escala em várias unidades aí. Então a gente compara aqui nessa escala a eletronegatividade do oxigênio 3,44, a do carbono 2,55. Então ele puxa mais essa eletronegatividade ali. Agora olha o boro, quando a gente viu lá, formando BH3, né? Olha a eletronegatividade do boro, pouco eletronegativo comparando com o carbono. Olha o lítio, que a gente falou das ligações organometálicas lá, como nucleófilos. Olha aqui, 0,98, né? Então, os orbitais eletronegativos, que são esses aqui, principalmente que a gente vê lá, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro aí, eles diminuem a energia dos orbitais, tornando eles mais aceptores de elétrons. Gente, é só lembrar daquela questão lá. Deixa eu botar a telinha branca aqui de novo. Ó, o eletrófilo, ele tem que estar com, eu vou até colocar aqui, ó, com uma baixa energia. Quanto mais lá embaixo de energia tiver, mais feliz vai ser o seu eletrófilo. Enquanto o seu nucleófilo, quanto mais alto ele tiver lá, dificilmente você vai ver essa situação, um eletrófilo com energia mais baixa do que um nucleófilo aqui. Mas quanto mais alta a energia ele tiver, melhor. Por quê? Porque você vai colocar os dois mais ou menos no mesmo patamar, tá? Então, átomos eletronegativos, eles fazem com que essa energia caia, Isso com átomos eletronegativos aí, tá? Molécula mais importante formada por uma dupla ligação são as carbonilas, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar muito sobre carbonilas quando a gente estiver falando aí do livro do Kleiden, né? Porque são moléculas que acontecem, que estão muito presentes. Primeiro porque nós respiramos oxigênio, então vários compostos já são formados por oxigênio aí, né? As árvores, elas usam CO2 para sintetizar, para formar energia e tudo mais. E carbono e oxigênio é o que a gente vai ter de mais abundantes nas matérias orgânicas aí, tá? Olha aí, a eletrofilicidade é aumentada pela densidade positiva no carbono, causada pelo momento de polo molecular, que foi aquilo que a gente falou. Olha aí, o LUMO, né, no carbono, ele é maior. Olha o LUMO no oxigênio aqui, quando a gente olha aqui o orbital molecular, o LUMO, ele tem baixa densidade em cima do oxigênio e tem uma alta densidade em cima do carbono. E por isso que ele vai ser atacado aí. Por isso que esse carbono, ele vai ser um bom quê? Ele vai ser um bom eletrófilo. Tudo bem? Aqui tem o exemplo do BH4. Olha aí que a gente até comentou também há pouco tempinho atrás. A seta da movimentação dos elétrons aqui, ó, ela não sai do boro. Por quê? Porque essa carga negativa não é de par de elétron do boro, não vem do boro. Ela é uma ligação simples, né? Ele é um nucleófilo formado por uma ligação sigma, que a gente acabou de falar anteriormente ali. Então, essa ligação sigma que vai atacar o carbono da carbonila. Quando ataca aqui esses elétrons que estavam ligados nesse carbono, eles vão para o oxigênio e deixa de ser dupla ligação. Olha lá, ó, vai formar uma ligação simples com oxigênio. Quebrou a dupla e o parzinho de elétron é representado aqui, esse parzinho de elétron que era da dupla, por um negativo aqui em cima do oxigênio. Formou uma nova ligação
carbono e hidrogênio, e o BH4 deixou de ser BH4 e virou BH3, tá? Então aqui a gente vê a carbonila agindo como um eletrófilo aí. Eletrófilo, quem é o cara que vai receber os elétrons? É o carbono que vai receber esses elétrons aqui, tá? A ligação π quebrada, ela vai gerar essa carga negativa aqui, e vai ficar uma ligação sigma restante ali. Tudo bem? Então esse é o primeiro exemplo de reação que eles colocam. A gente já vê como que essas setas curvas, elas indicam aí a movimentação dos elétrons, né? As setas mostram os elétrons se movendo, então, do HOMO da ligação BH4, BH, para o LUMO do π antiligante da ligação C dupla O. O LUMO do π antiligante. Lembra desse desenho aqui, ó, gente? Ó, o LUMO dele aqui, o LUMO da ligação π. Tudo bem? Os elétrons da ligação dupla são quebrados do oxigênio, que a gente falou lá, tá? Moléculas com ligações simples também podem ser boas eletrófilas. A gente falou ali do bromo, da substância bromo, né? Ela age como um eletrófilo, querendo ou não. Quando a gente comparou lá para identificar insaturações, que a gente pegou, né? O eteno lá, ele age como eletrófilo e o bromo age como um nucleófilo. O bromo age como um eletrófilo lá, ele age como um nucleófilo. Por que isso daqui acontece? Ligações sigma-antiligante de baixa energia. Ligações sigma-antiligante de baixa energia. Ou dipolo que expõe átomos mais eletropositivos. Dipolo que expõe átomos mais eletropositivos, a gente tem exemplo aqui do ácido clorídrico. Qual o ácido clorídrico? Quem é mais eletronegativo? O cloro, muito mais eletronegativo. Então é como se o hidrogênio ele ficasse bem exposto. Vamos dar o zoom aqui. O hidrogênio fica bem exposto. Como ele fica exposto ali, ó, ele vai ser atacado por quem? Por um parzinho de elétron, por um nucleófilo. Quem vai ser esse nucleófilo? A amônia aqui com seu par de elétron. Está procurando um núcleo, um nucleófilo. Ela é nucleófila. Vai atacar esse hidrogênio aí, vai formar uma nova ligação. E o parzinho de elétron do cloro, o parzinho de elétron que era dessa ligação, vai ficar no cloro lá, indicando essa carguinha negativa aqui. Tá vendo? Então formou uma nova ligação aí, tá? Esse daqui é quando acontece por um dipolo. Dipolo por quê? Porque tem uma densidade muito negativa em cima do cloro e uma densidade muito positiva em cima do hidrogênio aqui, né? Agora tem também essa ligação sigma de baixa energia, como o exemplo do BR2 aí. Por que acontece? Né? Olha aí, mesmo sem possuir momento dipolo, quando a gente olha o BR2, né, os átomos do bromo, eles vão ser átomos grandes, tá? Fui no clube, briguei, o bromo tá lá na família 3 já. Átomos que são grandes, quando eles forem interagir entre si, essa sobreposição dos orbitais entre eles para formar essa nova ligação, esse novo orbital, não é tão eficiente. E aí você tem um pequeno ganho de energia que vai gerar, querendo ou não, uma ligação mais fraca aí, por causa da sobreposição dos orbitais, que não é muito eficiente. Agora, olha aqui quando a gente compara com o carbono, que tem aí um tamanho menor. Olha o tamanho do ganho de energia de uma ligação carbono-carbono. O HOMO vai lá para baixo e o LUMO vai lá para cima com relação a esses orbitais aí. Então, no orbital molecular você tem um ganho muito grande de energia. Isso daqui já diz outra coisa para a gente ainda aqui, ó. Um HOMO baixo e um LUMO alto. E a gente viu o que acontece. Para as moléculas serem mais nucleófilas ou eletrófilas, elas têm que ter o contrário, né? Ela tem que ter um HOMO alto e um LUMO baixo. Então, por isso que ligações carbono-carbono são ligações pouco reativas. São ligações muito pouco reativas. As ligações carbono-carbono são ligações pouco reativas porque a sobreposição entre os orbitais do carbono para formar um orbital molecular são tão eficientes que o HOMO dele fica lá embaixo e o LUMO dele fica lá no alto, o que não é o que a gente estava falando durante toda a aula. E também é por isso é bom porque, como elas não são muito reativas, quem que
fala como vai ser uma reação. Vão ser os grupos funcionais, né? Os grupos funcionais que ditam como que vão ser as ligações químicas, como que vão ser as reações químicas, como que é a reatividade da sua substância, e não a cadeia carbônica em si, né? A cadeia carbônica em si, ela não é muito reativa, justamente por ter um HOMO baixo, o que faz com que ela não seja um bom nucleófilo, e tem um LUMO alto, o que faz com que ela não seja um bom eletrófilo lá. Tudo bem? Agora, o bromo, que já é átomo grande e atrapalha a sobreposição, tem um HOMO bem alto aqui, e um LUMO que é bem baixinho. Se o LUMO é baixo, se o seu LUMO é baixo, se chegar aqui um outro HOMO, um HOMO de outra substância aqui, ó, pum, já interage. Deu para entender? Então, exemplo de reação do Br2 como eletrófilo, olha aí, ó, o enxofre que a gente falou, justamente por ele ser maior, ele tem um par de elétron que é um bom nucleófilo aí, ele vai agir como nucleófilo, vai atacar esse bromo aqui, né? O bromo vai agir como um eletrófilo, vai aceitar esse parzinho de elétron, vai gerar o íon brometo e vai formar essa nova ligação aqui, sigma do enxofre com o bromo nesse caso aí. Tudo bem? Então, resumidamente, se a gente for falar, os eletrófilos, eles podem ser átomos positivos, né, representando orbitais vazios, podem ser moléculas neutras com orbitais p vazios também, podem ser duplas ligações com átomos eletronegativos, ou podem ser ligações simples com átomos aí eletronegativos também. É mais comum a gente ver aí, normalmente, né, em livro didático, essas duas últimas opções e também essa opção aqui do H+, né, de átomos positivos aí, com cargas positivas representando orbitais aí vazios, tá? Então essa é a primeira parte do capítulo 5, depois eu faço outra parte falando aí do livro do Clayden. Deixem nos seus comentários se vocês acham que a aula ficou muito grande, se ficou muito pequena. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula aí. Falou!